Olá, tudo bem? Eu sou o Douglas Ferreira e esse é o Parla Mais. No programa de hoje a gente traz mais um candidato a uma vaga na Câmara Municipal de Teresina. Na verdade, eu estou falando de alguém que já está no exercício do sétimo mandato representando o povo da capital na Câmara Municipal. Estou falando de Renato Pergé, muito conhecido de todos e que está aqui para falar sobre o que o motiva a querer voltar para a Câmara Municipal. Tudo bom, Renato? Tudo bem, Douglas? Tudo bem a todos? Prazer muito grande estar aqui. Renato, eu falei aqui sétimo mandato. É uma vida inteira dedicada a essa causa, né? É. Daí até o que me faz querer continuar na política, né? Eu sou muito grato à cidade de Teresina. Por ter 7 mandatos, eu tive a oportunidade de ter 7 mandatos. Eu tive a oportunidade de ter, por 3 vezes, ter sido presidente Presidir da a Câmara. casa, né? Eu tive a oportunidade também de ser secretário de esporte no município por 3 vezes. Fui secretário de tecnologia também no município. Fui secretário das cidades no estado. Fui presidente do River, né, que é um grande clube de futebol. Fui presidente da Associação dos Vereadores do Estado do Piauí. Enfim, eu tive muitas oportunidades. Então, oportunidades que a gente paga com gratidão. E por essa gratidão à cidade de Teresina, ao povo de Teresina, ao estado do Piauí, é que eu tenho uma motivação muito grande para continuar, né, apresentando projetos importantes para a cidade, lutando para que a gente possa ter, e é minha bandeira, cada vez mais uma educação mais qualificada, uma educação que envolva cada vez mais a sociedade, né, de apoio à educação, a busca incessante para que todas as escolas sejam em tempo integral, né, porque você vai fazer com que as próprias famílias fiquem mais tranquilas, sabendo que seus filhos estão dentro de uma escola. E, além disso, você vai ter o esporte, a cultura, tudo isso dentro de uma escola, quando ela é de tempo integral. Você vai oportunizar as pessoas de irem trabalhar e ficarem tranquilas no trabalho, porque sabe que os filhos estão resguardados dentro da escola. Né? Isso é bom para a educação, é bom para a saúde e é bom para a segurança pública. Bom, você vai falar muito mais sobre isso, sobre os seus projetos, mas a gente aqui sempre começa falando um pouco do cidadão, da pessoa do Renato Pergé. A gente já sabe que você nasceu em São Paulo, se criou no Rio, chegou aqui em que ano? 1970. Então já é um cidadão teresinense mesmo, né? Já. E eu queria... por título de cidadão, né? Já por tem o título aprovação, também, né? tanto teresinense como piauiense, Mas sobretudo também, pelos 7 mandatos, né? exato, mas também por um bem-querer muito grande e a minha gratidão. Então, eu já me considero... Hoje, quando me perguntam de onde eu sou, eu digo Teresina. Tua profissão de formação é? Eu sou advogado, né? Eu sou advogado, mas profissionalmente eu sou bancário, né? Eu sou do Banco do Brasil, aposentado do Banco do Brasil agora. Perfeito. Agora, Renato, o que levou o advogado e o bancário para a política? Como foi que você chegou? Que tu foi ainda muito jovem para a política. Fui. Olha, eu cheguei em 1970 e casei em 1970, para você ter ideia. Casei com 16 anos de idade. Né? Com a moça daqui. Daqui, piauiense. Aqui, minha esposa é daqui, meus filhos são daqui, eu tenho 5 filhos todos daqui. E eu tive assim, eu sempre fui muito envolvido com o esporte. Né? Quando vim para cá, eu jogava no juvenil do Botafogo. Eu joguei no juvenil da Portuguesa no Rio, né? No Infante Juvenil era. Joguei com Paulinho Pimpim. Paulinho Pimpim. Paulinho Pimpim. Jogou comigo no Rio. Radialista, jornalista, nosso amigo aqui. Exatamente. E assim, quando eu vim muito chateado. Né? Deixar aquilo que você tem, a vivência que tem, um adolescente. Né? Mas assim, quando eu conheci o Piauí, principalmente a cidade de Teresina, que me envolvi com as amizades, com as pessoas, aí eu me encantei. As pessoas dizem assim, quem bebe da água do Puti, do Parnaíba, não sai mais daqui. Se apaixona. Se apaixona. Né? E eu casei muito cedo. Eu casei no ano que cheguei, com 16 anos eu casei. Conheceu ou casou? Ou já conhecia? Não conheci, convivi, namorei, no final do ano casei. Naquela época se casava fugido, que eu não aconselho ninguém a casar fugido, não, pessoal. Mas eu casei fugido, né? Casei e tal.
E, assim, tudo começou muito cedo na minha vida por conta disso. Então, eu, além de estudar, né, eu também trabalhava. Trabalhei com meu pai, ele tinha uma indústria em São Luís. Indústria não, era um comércio, né? E tinha também um trabalho aqui, uma empresa que fazia forro de gesso, na época, parede de gesso. E eu fiquei trabalhando com ele. E eu, por conta disso, eu entrei no serviço público muito cedo. Eu fiz o concurso público da Polícia Rodoviária. Eu fui primeiro comissário de polícia na Secretaria de Segurança, passei com 18 anos. Então você é da época do delegado... Sebastião Leal. Sebastião Leal, Era secretário. Mas trabalhei com o Lua, né, o SESC. E passei na Polícia Rodoviária. Quando eu ia completar 19 horas, eu passei na Polícia Rodoviária Federal. E trabalhei na polícia 1 ano e meio, e aí tinha feito concurso para o banco, passei no Banco do Brasil. Deixei a polícia e fui para o Banco do Brasil. Então, assim, eu comecei muito cedo a trabalhar, me envolver, né? E aí eu nunca deixei os estudos, porque eu sempre achei fundamental a questão do estudo, mesmo casado. E aí, sim, comecei hoje, né? Depois de muito trabalho, o meu sogro era deputado na época, e eu nunca me interessei em entrar na política, mas sempre me interessei em participar da política. Fazia campanhas com ele e tudo. Entrei na política mesmo em 1987, eu coordenei a campanha, em 86, coordenei a campanha do Átila Lira, trabalhar com ele na educação, para deputado federal. Ele se elegeu e eu fui para Brasília em 87. Né? Fui seu chefe de gabinete dele lá. E a minha mulher não se acostumou lá. Né? Minha mulher, na época, ela não se acostumou, entrou em depressão, né? Uma pré-depressão, e aí eu tive que voltar. Aí, em março de 88, eu voltei, e o Átila era candidato a prefeito. E me chamou: Renato, ó, aproveita e te candidata aqui, porque pelo menos você me ajuda e tal nessa campanha, e eu me candidatei e me elegi. E gostou, me elegi presidente da Câmara também, na época. Que ainda era ali no centro. No centro. Antigo prédio do Banco do Brasil. Exatamente. Parece-me que agora vai ser o museu da imagem do som. Da imagem né? do som lá da prefeitura do município. E uma coisa interessante, ó, eu me elegi vereador, me elegi presidente da Câmara, né? E aí sim, aí eu coloquei em prática tudo aquilo que eu contestava há muitos anos. Né? Então apresentei projetos que eu acho que foram interessantes, foram importantes, né? E que ajudou com certeza a população de Teresina. E ainda hoje faço isso, né? E trabalho muito. Eu sou uma pessoa que eu trabalho, eu acho que ninguém vai dizer o contrário. Até por ter 7 mandatos, né? Dá para entender. Mas eu sempre gostei de trabalhar. Eu faço e trabalho por vocação hoje, né? De política. A gente sabe que você, durante esses anos todos, ocupou algumas secretarias no município, no estado, mas você podia citar para a gente qual é o foco do teu trabalho? Está ligado ao esporte ou você é clínico geral? Olha, assim, eu sempre fui muito ligado ao esporte, desde menino, né? Assim, na minha casa nós somos 7 irmãos. E só eu sou desportista, só eu fui desportista. Meu pai foi, mas só eu sou. Sempre pratiquei esporte desde menino. E o esporte é uma paixão que eu tenho. Então, assim, eu entendo o esporte como uma política pública que tem que ser abraçada pelos poderes públicos, certo? Portanto, precisa de mais investimento. É, na verdade, uma ferramenta, né? Uma ferramenta É importantíssima, né? Um braço da educação, fundamental na educação. Um braço da saúde, importantíssimo, né? Você faz aquilo que é necessário fazer para que você seja saudável, né? Com uma coisa que satisfaz a você. Né? Você prende, você faz com que as pessoas se prendam àquela vocação de querer ser um grande atleta, de querer ser um Romário, né? Uma Sara Menezes. Então você investe no esporte e aquilo segura você numa coisa sadia, numa coisa bacana. Então isso faz também que ele seja um braço importante na segurança pública. E eu tenho exemplos disso. Eu fui 3 vezes secretário de esporte. Eu vivencio o esporte, eu pratico esporte ainda hoje. E o esporte, ele além de você melhorar a sua mente, a sua cabeça, o seu corpo, ele melhora, com certeza, a sua vontade de querer ser sempre alguma coisa a mais dentro do esporte.
Então, isso eu acho que auxilia muito. É uma vocação que eu tenho mesmo do esporte. Daí a importância de abraçar a educação, porque a educação, eu acho assim, todo político devia ter como prioridade a educação. Porque se você tem uma educação boa, de qualidade, que retorne para o cidadão aquilo que você quer oferecer, né, você pode ter certeza que a saúde vai ser boa, a segurança pública vai estar melhor, a assistência social vai estar bem melhor, enfim, tudo vai estar melhor quando você tem uma educação de primeiro mundo, como é aquilo que a gente quer que chegue. Renato, você nunca foi gestor, então essa pergunta vai para você, mas assim, avaliando os gestores que passaram por Teresina, pelo estado do Piauí e pelo Brasil, essa máxima de que a saída está na educação, isso todos nós sabemos e termina sendo assim promessas de campanha. Por que efetivamente não se investe na educação? Eu digo isso porque nós estamos na rabeira lá do PISA, que é um programa que avalia a educação nos países pelo mundo afora. Nós temos aqui no Piauí, inclusive eu fiquei muito feliz, parece-me que a Teresina teve um desenvolvimento melhor do que o estado. Assim, muito melhor, não é só foi ali um ponto a mais ou dois, não. Foi um desempenho muito grande no PISA, no Enem. Então, assim, mais de uma maneira geral, se investe muito na educação, mas o retorno disso não aparece para o volume dos recursos investidos. O que acontece? Deixa eu lhe dizer, eu tenho assim uma concepção de que, e concordo com você, né, de que assim, os investimentos eles têm que ser melhor direcionados. Quando eu falo assim numa educação de tempo integral, é porque você passa realmente a dar uma educação quando você não trata só do que está no livro, do conhecimento do livro, né, do respeito, que é a educação do respeito, mas é a educação do dia a dia da sua vida. Né? Se você está numa escola em tempo integral, além de você ter essa questão, você vai ter o trabalho da saúde, que é necessário dentro. Você vai ter o trabalho da cultura, que vai ser desenvolvido para essa garotada. Você vai ter o trabalho do esporte. Então, você vai globalizar todo o investimento que é necessário dar para o aluno. E, principalmente, quando você inicia isso lá de baixo. Né? Hoje, você pode iniciar um trabalho desse nas creches, né? Que hoje tem. Hoje, a lei diz que você tem que dar oportunidade a essas crianças já agora de 2 anos e meio, pelo menos. O que falta fazer, no meu entender? É um investimento maior na estrutura, porque você não vai conseguir fazer um ensino de tempo integral se você não tiver estrutura. Né? Tem que ter a escola completa, né? Ela completa, mas você tem que ter estrutura. E a estrutura que eu digo é a estrutura, né, do imóvel, né, da construção. Pessoal. Mais pessoal. Se você não investir no pessoal, não adianta. E justiça seja feita. Aqui no Piauí, aqui em Teresina, tem se feito muito investimento, diferentemente de outros estados, às vezes bem maiores, e que não têm investido tanto na profissão de professor, do pedagogo, como tem sido feito no Piauí. E como você falou também, eu fiquei assim impressionado, porque o Piauí cresceu muito, né, que nunca, o Piauí, em nível de estado, não crescia, em que diz respeito à educação, e cresceu agora. Então, fiquei satisfeito, porque quem entende a educação assim, como eu entendo, a gente vê a necessidade. E quando eu vejo um dado oficial desse, fiquei satisfeito. E do município também. O município, há muito tempo, ele tem sido, através do IDEB, colocado em primeiro lugar. E a cidade de Teresina já há muito tempo tem acontecido isso. E faz com que a gente veja que o investimento, né, mesmo não sendo aquele ideal que a gente espera, né, que seja feito, mas tem tido um resultado. E eu acho que se cresce assim. Quer dizer, os países aí por fora, principalmente você vai em qualquer país na Europa hoje, você vê o crescimento da educação, já na educação que deve ser dada em casa para a pessoa. Ninguém joga um lixo, um papel no chão. Né? Você não derruba um lixo numa rua. E isso faz parte da educação. Quer dizer, é o todo, é aquela globalização. E esse tem que ser o trabalho que tem que ser feito. Né, meu?
É difícil, porque infelizmente aqui no Brasil a gente já enraizou esse negócio de vai ali, olha para um lado, para o outro, tem ninguém, joga um papel no chão, né, derruba uma coisa, né? Assim, e a gente tem que mudar isso. Nos grandes países, nos países mais desenvolvidos, a minha calçada sou eu que cuido. A gente não pode jogar tudo, não, a gente já paga o imposto, é a prefeitura que tem que fazer, é o Estado. A gente tem que pensar também que a calçada é nossa também, né? E é à frente da nossa residência. Você cuida do que está dentro, mas não cuida do que está fora. Então, assim, é importante que a consciência e a conscientização das pessoas comecem a envolver e passar o entendimento para que isso também é uma responsabilidade nossa. Então, assim, educação é uma coisa bacana de se discutir, mas precisa se aprofundar muito. Se investe muito, como você disse, e os resultados não são tão grandes. Renato, cita aí três projetos que você apresentou ao longo desses mandatos que você se orgulha. Pô, isso aqui é meu, esse projeto fui eu que apresentei, convenci os meus pares, aprovei e está aí funcionando. Bem, eu vou iniciar por um que foi um dos primeiros projetos que apresentei por ter sido eleito vereador e presidente da Câmara. E por nunca ter concordado com esse fato que eu vou contar agora. A primeira ação que eu tive como presidente da Câmara Municipal foi buscar, junto aos pares, né, a conscientização de que a gente precisaria acabar com a aposentadoria de político como político. Porque eu nunca concordei com isso. Eu sempre achei uma aberração. E na hora que eu tive a oportunidade, aí mostra como é que tem que ser feito. Aí você tem que combater aquilo. Não sei se a maioria das pessoas sabe, você eu tenho certeza sabe, o governador, o prefeito, ele com 4 anos ele tinha uma aposentadoria integral. Eu me lembro disso. O vereador, o deputado estadual. Quem falou outro dia que esteve aqui, falou, foi o Pedro Alcântara, da tua época. Era da minha época. Votou a favor. Olha, justiça seja feita. Todos os vereadores votaram a favor, todos concordaram e nós acabamos com a aposentadoria de prefeitos e vereadores. Inclusive, tiramos o direito da gente. Isso que eu queria dizer. Vocês votaram não para que os próximos deixassem de ter esse direito, mas cortando na própria carne, né? Só preservamos 5 vereadores, porque já vinham de um mandato para trás. Aí também nós não íamos tirar um direito adquirido, que foi a Irmani Veloso, Vieira Toranga, Castro Aguiar, Sena Brasil e Luiz Carlos. Foram os últimos vereadores que se aposentaram. E o último que se aposentou foi o Wall Ferraz. O Heráclito já não se aposentou, que foi nesse mandato. Então, isso é uma coisa que eu acho que é importante. Não é que eu me orgulho, mas me orgulho de ter participado de uma ação tão importante para a cidade. Perfeito. Que diz respeito o primeiro. O segundo. Merece aplauso, viu? Obrigado. Vou te falar num segundo aqui que é interessante. Eu nunca achei assim uma coisa certa, né? Mas era de estrutura da cidade. Eu nunca concordei com aqueles calçamentos pedra cabeça de jacaré. Em 99 eu apresentei um projeto de lei, né, que obrigou o município de Teresina todo calçamento a ser feito. A partir do ano 2000 ele teria obrigatoriamente que ser de paralelepípedo, ou seja, com a pedra com a superfície plana. E é lei na cidade, foi um projeto meu. Deixa eu lhe falar um outro que fala mais da coletiva. Tem um da saúde e tem um da social. Pode falar os dois. Eu vou falar logo o social. Hoje existe uma lei federal que dá prioridade no atendimento para as pessoas com deficiência, pessoas idosas, mulheres gestantes, mulheres com crianças no colo e parece que agora pessoas autistas. É uma lei federal. Antes de existir essa lei federal, eu apresentei um projeto de lei por ser bancário. Eu olhava assim, era caixa, e olhava na fila uma senhora grávida, um senhor idoso, lá e ninguém dava lugar. Aí eu apresentei um projeto e foi lei na cidade de Teresina que dava prioridade no atendimento nas agências bancárias e nos supermercados para as pessoas idosas, pessoas com deficiência e mulheres gestantes. Depois veio uma lei federal maior, se sobrepôs a esse. Então, mas foi Teresina se antecipou, né? Se antecipou. E foi um aliás, Teresina, não sei se você concorda comigo, pelo que eu tenho observado, Teresina é ponta de lança. Ela faz história exatamente por aqui, eu digo Teresina e o Piauí de uma maneira geral. Projetos que são apresentados aqui, que são aprovados aqui, depois viram leis federais. Né? O SAMU foi criado aqui na época do Heráclito, né? Exatamente. Foi o SOS Teresina. Eu fiz parte. Depois virou um projeto nacional. Dizem que essa política aqui, para a gente não discriminar ninguém, essa política agora da Secretaria de Segurança com relação
a apreensão dos telefones furtados, roubados, Não, que parece-me que alguns estados também estão copiando. Quem sabe viram uma política do governo federal também, né? Eu ouvi que já estão chamando, inclusive, o secretário Chico Lucas lá, já para apresentar o projeto para implantar a nível nacional. Isso. Eu ouvi. Então, Teresina sempre sai à frente, né? Graças a Deus, né? Eu vou até citar um nome aqui de 3 pessoas que, vamos dizer, um está no mandato e 2 são candidatos que aprovaram, votaram nessa lei também, para que não fique só, né? Sim. E que é importante dizer, porque todos votaram a favor. Foi o Nilson Cavalcante, que é candidato também, o Pedro Alcântara, né, que é o Pedro Tamanca, e o Edson Mello. Todos votaram a favor. O Edson Mello não é mais candidato e não tem aposentadoria como político, porque também votou a favor naquela época. E vou falar o último, que é um que eu acho muito interessante. Porque os projetos nem sempre vêm da cabeça. O último não, mais um, né? Mais um que eu vou falar aqui. Existe uma coisa que diz assim, olha, os vereadores te apresentam o projeto, mas esse projeto nem sempre vem da cabeça da gente. Pelo contrário, na maioria são pedidos, informações, ou você vai andando, vê, né, e entende importante para buscar. Eu tinha uma amiga que tinha uma doença chamada lúpus. Lúpus é uma doença grave, não tem cura, mas tem tratamento. E com tratamento a pessoa sobrevive bem. Eu me lembro que uma amiga minha me procurou e disse, Renato, apresente um projeto de lei que beneficie as pessoas com lúpus, porque as pessoas sofrem, e eu faço parte de uma associação, e morrem por falta de tratamento. Não tem uma política de atendimento às pessoas do lúpus aqui em Teresina. Aí eu fui pesquisar. Pesquisei e vi que não tinha nem em Teresina, nem no estado do Piauí. Aí o que eu fiz? Fiz um projeto de lei, e eu vou até dizer o nome, porque depois a pessoa vai ver o nome, está Renato Berger e José Pessoa Leal. O doutor Pessoa, que hoje é prefeito, ele era vereador. E ele assinou comigo, ele pediu para assinar o projeto, que achou interessante. Então está Renato Berger e José Pessoa Leal. E eu apresentei o projeto que obrigou o município de Teresina a ter uma política pública de atendimento às pessoas portadoras do lúpus e garantir a medicação para essas pessoas, desde que, comprovadamente, fossem pessoas que não tivessem condição de comprar o medicamento. E é lei na cidade de Teresina. Então, são projetos assim importantes, né, que a gente, olha, um aqui que é bem rapidinho, professor, eu apresentei um projeto de lei na cidade que deu 50% de desconto para os professores em casos de shows, eventos culturais. Aí a pessoa diz, mas por que só professor? É porque o professor está sempre buscando conhecimento e informações, e isso auxilia eles. Então, foi uma maneira de fazer com que eles estejam mais presentes nessas coisas. Então, são projetos assim que a gente apresenta. Eu lembrei agora que o jornalista tem direito a 100%, né? Tem, né? Tem direito a 100% pelo mesmo motivo. Não é? Inclusive, eu tive a oportunidade de fazer um giro aí pela Europa uma vez, e aí nos 2 primeiros museus que eu fui, eu paguei. Aí me toquei, eu digo, mas será se vão entender isso aqui? Será se vale? Eu visitei o Louvre, eu tive em vários lugares. E tinha acesso, né? Acesso. E sabe quem foi que me chamou a atenção para isso? Lá em Paris, eu conheci um jornalista argentino. E eu percebi que ele não pagava, né? Dando a carteirada lá. Eu digo, rapaz, eu vou fazer isso também. Se é um direito, tem que usar, né? É lógico. Se é um direito, tem que usar. É direito. Aqui no Brasil é que as coisas, às vezes, não funcionam direito. Eu já ouvi falar de shows que não deixaram o jornalista entrar. Mas, enfim, isso acontece nos melhores países do mundo. Bom, mais um projeto. Deixa eu dizer aqui, um interessante, nessa época eu fiz, e as pessoas não sabem, porque depois também se tornou uma lei federal, para você ver, nós saímos antes aqui não, já existia em outras cidades. Eu apresentei um projeto com a Trindade, na época vereadora, que obrigou a que em todas as esquinas tivesse uma rampa de acesso ao cadeirante, do cadeirante. Isso antes de tudo, né? Antes de ser uma lei federal, né? E depois se tornou uma lei federal também. Mais um exemplo do Piauí. Quer ver uma outra interessante? Antigamente você ia comprar um lote de terreno, isso um amigo meu me procurou, Renato, me explicou essa história. Aí você tinha lá, vende esse lote de terreno com água, luz e telefone na porta. Essa era a propaganda para você vender. A pessoa comprava, né? E algumas dessas imobiliárias, aí quando a pessoa ia construir a casa, não tinha nem rede de água nem de luz. Buscava e não tinha. Aí a imobiliária dizia, não,
rede, água, luz, telefone, na época tinha telefone, hoje nem, né? Na porta do loteamento, né? Na porta da sua casa. Então não deixava de ser, ou maldosamente então, hoje ou não, tem que ter, uma lei né? que aceitava. Então eu apresentei um projeto que obrigou a que a prefeitura só desse o alvará de comercialização dos lotes de terreno urbanos depois de ter rede de água e de luz em toda extensão. Porque aí, que é uma coisa justa, né? Depois eu apresentei até outro que obrigou a ter os meios fios, né? Nos loteamentos. Então, assim, são coisas que vão evoluindo e você vai apresentando, né? Para que as pessoas tenham direitos. Renato, para quem está no exercício do 7º mandato, deve estranhar algumas coisas no dia de hoje. Eu estou falando da campanha eleitoral. Como é que foi lá no início da tua primeira campanha e hoje que você tem uma inovação muito grande, inovação tecnológica, você tem o celular, você tem as redes sociais, você tem a inteligência artificial. Como é que é fazer campanha hoje diante de tudo isso? Porque houve um tempo que você tinha que ter uma boa conversa, você tinha que visitar, mas hoje você tem várias frentes de ação. Como é que é hoje? Olha, deixa eu dizer, antigamente era muito animado, era bem mais animado. Você tinha os comícios, tinha, né, aquelas passeatas, coisas muito bacanas. E eu concordo até que essas coisas deveriam ter sido vetadas por conta da oportunidade, que alguns têm, às vezes, de você investir naquilo, né, ter grandes comícios e outros não. Então, eu acho até que as campanhas políticas hoje, elas devem ser feitas através só da mídia, né? Você lançar suas propostas, você dizer o que vai fazer, o que tem feito, e é apresentado e as pessoas escolhem daí quem será o seu candidato. Eu acho que ainda vai evoluir para isso. Mas hoje é muito mais fácil também de você levar o seu nome a uma cidade toda. Antigamente não era, no local você via e tal. Hoje não, né? A tecnologia, ela faz com que você esteja em todos os lugares, né? E eu sofro um pouco isso. Né? Por quê? Porque eu sou daquela época. Né? Então, assim, por que eu consigo fazer isso? Por que eu ainda estou fazendo isso? Por conta das assessorias que você tem. E você vê aí, eu toquei nesse assunto até de propósito, você vê o fenômeno Pablo Marçal em São Paulo, né? Pois é. O cara não tem um minuto, é zero programa eleitoral, não tem espaço na televisão, no rádio, na televisão. Mas o cara conseguiu monopolizar as mídias sociais. Impressionante. Que hoje eu acho muito difícil tirar a eleição dele, viu? É muito difícil. Cresceu mesmo. muito. Cresceu assustadoramente. Quer dizer, a mídia, através da tecnologia, ela chega a todo mundo hoje, porque todo mundo hoje tem um celular. Antigamente você não tinha celular, né? Você ia trabalhar, ia para qualquer lugar. Hoje, se você esquece, você tem que voltar em casa. Porque você se sente nu, né? Sem um completamente. Então, assim, isso faz... Eu através da assessoria, assim, de comunicação da gente, é que eu consigo fazer. Mas eu não sou dessa época, eu não sou desse... Mas pelo menos reconhece a importância e investe, né? É fundamental, porque você mostra quem você é para a população. Você faz com que a população realmente lhe conheça. Hoje você entra as pessoas precisam entender que precisa... O Google, ele é completamente, né, importante. Ele pode não ser, mas ele dá uma noção da pessoa, se ele é sério, se ele tem, né, alguma coisa que macule sua imagem, se ele desviou, se ele fez, enfim. Hoje você tem um retrato da pessoa no Google. Você bota o nome de qualquer pessoa e você tem. Tem, perfil, né? Porque, assim, meu partido, eu acho que eu nem me apareci até hoje na TV. Certo? Porque meu partido, o horário também é pequeno. Você está no PRD. Né? O PRD eu já vi sair alguns vereadores, mas assim, eu não saí ainda, algumas pessoas não saíram também. E nós somos 27 candidatos. Né? Então, assim, é para sair, agora demora. Então, a rede social... E se sair, sai uma ou no máximo duas vezes, né? E as redes sociais, então, elas dão para a gente, né, a condição de você mostrar o que você quer fazer, o que você está fazendo, o seu dia a dia. Sem contar que durante o exercício do mandato você pode usá-las também, né? Pode. Não, eu nunca fui muito ativo nas redes sociais, mas assim, eu tive que... Né? Eu tive que me alfabetizar na tecnologia. Na tecnologia. Né? Para que não é tão difícil, não. A gente é que às vezes cria um
uma imagem, rapaz, esse negócio é complicado, mas não, é tudo muito fácil. Eu fico impressionado, que você sai e aonde você anda, você vê uns garotinhos com 3 anos, ele só olha para o celular. E isso aí pode ser uma coisa boa, acho que a idade, pelo que eu vi e ouvi, a idade que você tem melhor para desenvolver a sua mente, o seu cérebro, é justamente nessa idade, de 2 a 7 anos, parece que isso. Né? E essas garotadas estão, mas assim, eu fico preocupado porque você esquece a bola, o futebol, o judô, sabe? Esquece a cultura e o esporte. Você vai, não é que esqueça porque você está vendo ali no telefone, mas ficam muito vidrados naquilo, essas crianças de hoje. Já tem aí muita gente preocupada com isso, estabelecendo, inclusive a psicologia estabelece no máximo 2 horas, salvo engano, por dia, 2 horas por dia. Eles terminam ficando 12 horas por dia. Mas é necessário que faça necessário. Isso mesmo, é preocupante. Eu estou com um menino de 6 anos que eu estou vendo, né, que quando você tira ali, você já cria um problema. E a criança, né, sente falta. Eu estava outro dia dizendo, voltando um pouco à educação, assim, hoje é fundamental que cada escola tenha um psicólogo. Ou então, pelo menos, o bairro naquela escola que ele possa andar tenha um psicólogo. Dado assim o aumento que nós temos tido, e eu acho que por conta que não era bem avaliado anteriormente, de meninos, né, crianças com autismo. Né? Hoje, assim, o volume fica o espectro autista aí está... Até porque, na verdade, Renato, todos nós temos um pouco de autismo, né? Todos nós. Uns num grau maior, outros num grau menor, mas assim, às vezes a gente... Diz que o percentual da população de pessoas autistas é muito grande, que chega a quase a 20%. É impressionante. Então, eu acho que é necessário que a gente tenha nas escolas hoje, eu acho que isso é uma coisa que devia ser a nível nacional, psicólogos, né, dentro das escolas. Renato, nós estamos já chegando quase ao final. A gente já falou aqui da tua trajetória, falamos dos projetos que você fez valer na Câmara Municipal, muitos que merecem, como eu falei, merecem aplausos. E agora, o que você está pensando, o que você está dizendo para o seu eleitor? Bem, eu sempre, e logicamente, eu tenho que usar esse convencimento, dizendo assim, eu quero continuar trabalhando pela minha cidade, com novos projetos importantes para a cidade, ouvindo a população, né, para que você encaminhe coisas que realmente veio do anseio da população. Eu quero continuar fazendo o trabalho de estar presente, né, sabendo ouvir, porque é fundamental que o polícia saiba ouvir as pessoas. Às vezes eu recebo até algumas críticas de colegas que dizem assim, rapaz, Renato, tu está distribuindo pirulito, está distribuindo picolé no teu gabinete porque está cheio. Não, eu estou ouvindo as pessoas. Hoje há uma carência muito grande, né, de pessoas que se doam um pouco a ouvir os problemas dos outros. Não é que você vai resolver, não é que você vai dar, é que você precisa dar pelo menos, né, um acalento a essas pessoas. E tem circunstâncias em que a pessoa só quer se fazer ouvir, né? Alguém que ouça, né? E daí vem algumas sugestões, inclusive para projetos, para comportamentos, para investimentos que você recebe no município, que vão contribuir com a trajetória da gente. Olha o que eu falei do lúpus, não é? Então, assim, eu sei ouvir, e eu acho que isso é fundamental. Eu atendo, porque quem vai lá não vai, né? Não vai à toa, vai porque quer alguma coisa. Quer que a pessoa ouça para dizer alguma coisa, quer fazer uma reivindicação. E eu tenho certeza, e quem me conhece sabe, que eu sou uma pessoa muito presente nas comunidades. Eu sempre fui uma pessoa muito presente. E aí volto àquela tese, né, de antes, por ser grato à população e à cidade de Teresina, né, por tudo aquilo que eu pude e tive a oportunidade de conquistar. Né? Então, assim, não é que Teresina me deu tudo, ela não me deu tudo, mas ela me deu quase tudo. Perfeito. Né? Olha, deixa eu tocar num assunto aqui. Você fez parte da gestão municipal, seu partido, e você pessoalmente foi secretário de esportes. E o prefeito, doutor Pessoa, ele não tem sido bem avaliado pelas pesquisas. O que você acha que aconteceu, uma vez que você já revelou nos bastidores que ele fez uma gestão atuante em algumas áreas, que alguns setores foram receberam atenção
justa da prefeitura? E por que que o prefeito não consegue emplacar nas pesquisas? A pergunta é essa. Bem, assim, eu penso muito isso e tenho algumas posições porque isso aconteceu, alguns pensamentos. Mas é assim, ó, o doutor Pessoa, ele foi uma pessoa para o servidor muito boa. Se não foi o melhor para o servidor, mas está entre os melhores prefeitos que nós tivemos para o servidor. E eu sei disso porque eu busquei 2 vezes ele, né? E consegui resolver, e busquei outras vezes depois que ele teve uma tensão grande, mas como já foi muito tarde, perto do período eleitoral, não deu certo, mas o pensamento dele é de resolver. Dá um exemplo aqui. Auxiliares técnico-administrativos da prefeitura, de segundo, né, que é de nível médio. Eles me procuraram a comissão e eu levei ao prefeito, eu comecei a fazer um corre-corre daquele negócio para ver se beneficiava eles. Eles ganhavam menos do que o salário mínimo, para você ter ideia do salário inicial. E nós conseguimos, com o prefeito, que isso fosse feito lei, e eles hoje têm um inicial de R$ 1.700, e você beneficiou a 1.117 pessoas. E eu digo, não são pessoas, são famílias, porque beneficia a família. Os agentes comunitários de saúde, os agentes de endemias também. Existe um recurso federal, né, que era vindo para os municípios, em que se comprava apenas os equipamentos utilizados por eles. E eu recebi uma comissão deles, né, através de um fórum que existiu aqui, e levei a reivindicação deles ao prefeito, mostrei ao prefeito, tivemos umas 10 audiências com o prefeito nessa mostragem, pedindo o quê? Que parte desse recurso fosse destinado a eles, a uma gratificação deles. Por que isso? Porque é uma profissão que tem uma atividade muito grande no sol, na chuva, levando às vezes mordida de cachorro, sendo mal interpretado em residências às vezes, e que isso fosse revertido então nessa fase. Porque alguns municípios pelo Brasil já tinham feito isso, inclusive no Piauí. Não existia nenhuma capital, mas consegui do prefeito, né, a atenção dele, o compromisso, e ele fez, através de um decreto, esse ato de destinar 50% desses recursos para o servidor, que é o agente comunitário de saúde, né? Então, isso foi uma coisa boa. E a outra foi de uma outra ação que o município teve, né, do doutor Pessoa, e que eu participei ativamente também, e ele sabe disso, na busca, eu era líder dele, já que houve uma alteração no valor de desconto do servidor por conta da Previdência, né? Aumentou a nível nacional. E o servidor teve uma perca. E como os salários são poucos, né, nós conseguimos do prefeito que ele inserisse para o servidor um ticket de alimentação no valor de R$ 250. Né? Por quê? Porque amenizaria um pouco a coisa. E ele fez isso para o servidor, todos os servidores. Então, assim, ele foi uma pessoa muito boa para o servidor. A questão maior dele, se fala assim, asfalto, iluminação, ele me deu autorização para buscar iluminação para todos os campos e quadras da cidade de Teresina e ligando na rede pública, né? Então, isso é um fato assim, fundamental. As pessoas trabalham de manhã e de tarde e à noite não tinham lazer, o sol aqui é muito quente. E nós estamos iluminando, estávamos, que eu saí da CEMEL, todos os campos da cidade de Teresina. Só na zona rural, neste ano, foram 10 campos iluminados. Então, assim, são coisas que acalentam um pouco as pessoas. E uma coisa interessante, asfalto. Nunca se fez tanto asfalto aqui. E o que faltou? Foi comunicação? Comunicação, pode ter certeza. O que faltou foi a comunicação e a mudança constante de seu secretariado. Certo? Eu acho que ele mudou muito, né? Ele teve no início até com o MDB, com os partidos que apoiaram, com tantas pessoas, e houve uma mudança muito grande. E aí eu acho que ele perdeu um pouco assim, ele ouviu muitas pessoas, né? E às vezes pessoas que iam lá para dizer, tira fulano, fulano não é contra você, esse partido não é mais você, tira ele. Então, assim, ele deu um pouco de ouvido a essas pessoas, né? E mexeu muito na equipe, muito. E a outra é a questão da comunicação, da levar informação às pessoas, né? Eu acho que não houve isso, porque se ele fizesse, divulgasse, como ele está divulgando agora na campanha, a ação do município de Teresina em sua gestão, ele tinha feito muito mais. E outras acham que é aquelas brincadeiras, né? Eu não acho, mas ele... Eu também acho que não, acho que aquilo ali até soma, o povo gosta.
Então, O povo assim, gosta acho que mais por isso. interação, né? Ele é uma pessoa muito simples, uma pessoa que, né, ainda tem muito do interior, né? Ele ainda tem muito do interior, você vê que ele tem muito do interior, não tem uma facilidade de se expressar, né? Isso penaliza muito ele. Ele quer falar, quer ter, mas não consegue, né? Até porque estudar, ele estudou. O homem é professor da universidade, é doutor, né? Tem especializações, é médico, cirurgião, mas ele tem essa dificuldade. Isso também atrapalha muito na hora de você se expressar e dizer o que fez. Mas é um homem de um coração imenso, viu? E eu não poderia nunca deixar de votar no doutor Pessoa por ter sido parte da sua equipe, estar com ele até há pouco tempo. Coerência. É coerência. Ah, porque ele está mal, você... Não. Eu acredito que as pessoas, e nessa campanha ele tem mostrado muito o que realmente ele fez. Bom, nós temos mais um minuto, você vai olhar para aquela câmera ali e vai conversar com o eleitorado de Teresina. Justificar, explicar por que você merece mais uma oportunidade. Bem, assim, aos amigos e amigas teresinenses, né? Eu tive a oportunidade de servir a cidade nesses 7 mandatos de vereador. E quero continuar a fazer esse trabalho, para que eu possa continuar levando e buscando as inovações cada vez mais, para que Teresina esteja sempre, né, galgando espaços e crescimento constantes. E eu tenho certeza que, com a ajuda de vocês, chegando à Câmara Municipal, eu vou fazer isso. Não sou pessoa de promessas, até porque eu acho que a promessa tem perna curta, né? Mas sou uma pessoa de ação e acho que a população teresina, a grande maioria, já me conhece. Então, se puder ajudar aqui ao Renato Berger, que ele retorne à Câmara, meu número é um número muito fácil, né? Que é o 25555, né? Se quiserem ajudar o Renato, acharem que eu mereço voltar, ajudem aqui para que a gente possa estar junto novamente, trabalhando por essa grande cidade que eu devo muito a ela. Perfeito, Renato. Muito sucesso, que você obtenha êxito na sua caminhada, tá bom? Eu agradeço. Olha, você aí que está nos assistindo, você sabe que esse é o momento para você, se ainda não for inscrito no nosso canal, fazer a inscrição, acionar o sininho para receber as nossas notificações e fazer aquele movimento dos 3 Cs, que é curtir, comentar e compartilhar essa entrevista. Manda essa conversa, esse bate-papo aqui, o Parla Mais, para o Piauí, para o Brasil e para o mundo. Até o nosso próximo encontro. Valeu, Renato. Valeu, Douglas.